Tenho certeza que você tem motivo de sobra para adorar, glorificar o nome santo do Senhor Jesus, na certeza de que Ele faz, de que Ele é, de que Ele é bom, de que Ele pode e de que Ele é poderoso para fazer o infinitamente mais. Eu vim te convidar para a gente louvar, adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus com alegria, porque Ele tem cuidado de mim. A palavra do Senhor vem dizer, e lançando sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Se você tem estado ansioso, tem estado preocupado, lança sobre Ele, porque Ele cuida da minha, Ele cuida da sua vida, Ele cuida de tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu tenho certeza que você já começou a sentir a presença do grande eu sou a se mover dentro de ti. Louvado seja Deus. Como foi a sua semana? Espero que tenha sido uma semana abençoada, uma semana de certezas, uma semana de esperança, uma semana onde você vê a glória do Senhor sobre a tua vida a todo tempo. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós queremos ver grandes coisas, mas a glória do Senhor é sobre mim e é sobre ti a todo tempo, desde a aurora da manhã até o findar da tarde. Por isso eu vim aqui te convidar. Louvado seja Deus. Não sei como foi a sua semana, mas eu vim profetizar que o seu fim de semana venha a ser um fim de semana abençoado pela presença do grande eu sou, daquele que pode todas as coisas, daquele que era, que é e que há. Louvado seja Deus, que permanece sendo e que há de vir. O meu Deus e o teu Deus, aquele que não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não perde batalha. Aquele, louvado seja Deus, que não te deixa sozinho. Aquele que quando você clama a Ele, Ele te responde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não deixa, louvado seja Deus, você sem resposta. Não deixa você, louvado seja Deus, no vácuo. Como aí existe a expressão aqui na terra. Eu quero louvar a Deus, porque em tudo Ele é fiel para comigo e para contigo. Eu quero compartilhar com você uma palavra que os céus colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque em tudo, louvado seja Deus, Ele é poderoso para fazer o infinitamente mais. Só vou colocar aqui, me dê em segundos um fundo musical para a gente poder, louvado seja Deus, glorificar, exaltar o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele reina, porque Ele vive, porque Ele é o meu Deus, porque Ele é o teu Deus, e em tudo Ele pode todas as coisas, como está escrito, né? Eu posso não poder, você também, mas o Deus da minha vida, o Deus da sua vida, Ele pode todas as coisas, e até aqui Ele tem me ajudado, tem te ajudado, tem me sustentado, tem te sustentado, e Ele não vai deixar você sozinho em nenhum momento. Creia que Deus, Ele é fiel, muito mais do que nós podemos imaginar, muito mais do que nós podemos pensar, muito mais do que tudo que nós podemos pedir a Ele, do que tudo que nós podemos colocar diante da sua presença. Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é majestoso,
Deus, ele é fiel. E tudo que Deus ele faz tem sempre um propósito. Por isso, tente ver sempre as coisas pelo lado positivo. Agradecendo a Deus, porque ele nunca perde o controle de nada. Eu e você podemos não ter o controle, né? O controle aí dos nossos aparelhos pode faltar pilha, pode quebrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode não receber o comando de imediato. Não sei se já aconteceu contigo de você apertar o botão, a pilha tá ok, está tudo ok e não ir, né? Mas com Deus não é assim. Com Deus, quando Deus ele dá um comando, quando Deus dá uma ordem, a Bíblia vem dizer que tudo tem que obedecer. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus ele trouxe ao meu coração no dia de hoje, para que nós venhamos a entender que ainda que, louvado seja Deus, nós venhamos a ler a palavra, ainda que nós venhamos a ter uma vida com Deus, nós não sabemos, aleluia, não podemos imaginar nem mensurar a grandiosidade desse Deus que nós servimos, que nós adoramos, que nós buscamos e a quem nós esperamos. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no Salmo de número 114. Eu gosto de ser breve, muitas das vezes eu não falo muito. A paz do Senhor, Deus abençoe aí as pessoas que se inscreveram, que são novas por aqui. Também muitas das vezes eu não tenho como saber, né, o nome de todos. Tem algumas pessoas que se inscrevem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas não tem lá o nome de fato verídico. Louvado seja Deus. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação aqui conosco. Que os céus ele continue te abençoando. Seja muito bem-vindo. Deixa um comentário aqui de onde que você é. Tem algumas pessoas, louvado seja Deus, né, que faz parte aí do meu ciclo de amizade, de alguns locais que eu convivo, mas tem outras pessoas também que foram aí apresentadas, né, pelos céus. Eu quero dizer que você também é muito bem-vindo. Você recebe a minha oração também, mesmo sem eu te conhecer pessoalmente. Tenho certeza que eu tenho apresentado a vida de cada um inscrito aqui no canal, de todo aquele que me ajuda, de todo aquele que compartilha, daquele também que não compartilha. Que Deus continue abençoando. Você é muito bem-vindo por aqui. Que os céus continuem, louvado seja Deus, exaltando o nome dele na sua vida. A Bíblia vem dizer que Deus ele veio para destruir as obras do adversário. Deus ele veio para fazer por mim, por você, aquilo que eu e você não podemos fazer. E diz assim, Salmo de número 104 diz: bendiz o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Esse salmo de número 104 fala um pouco a respeito do poderio, da grandiosidade de Deus. A Bíblia vem dizer que o salmista ele começa dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor. E será que você pode declarar aí onde você estiver? Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiz o santo nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, meu Deus, Tu és grandioso. Tu estás vestido de majestade e de esplendor, envolto na luz. A Bíblia vem declarar como é o convívio de Deus. Engraçado é que eu e você temos também um convívio, né? E esse salmo também vai relatar. Lá no versículo de número 23 diz assim: então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, ou para a sua obra, em outras traduções bíblicas. E diz assim, até o entardecer. A Bíblia vem relatar que o homem ele tem uma rotina, né? E a nossa rotina, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é estudar, é cuidar da casa, é trabalhar. Quem tem filhos, cuidar dos filhos. Louvado seja Deus, cuidar dos pais, cuidar de um avô, de um tio, de um sobrinho.
nós temos uma rotina. Mas a Bíblia vem descrever como é o dia a dia do Senhor. E diz assim, que ele está vestido de majestade e de esplendor. A Bíblia relata as vestes de Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso. E diz assim, envolto na luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda. Será que eu e você podemos ter a noção, quando nós pegamos uma roupa, quando nós pegamos um lençol, aqui tem uma cortina estendida, e a Bíblia vem dizer que Deus estende os céus. Isso é para você ter o entendimento da grandiosidade da mão do Senhor Jesus, pois a Bíblia vem dizer que existem 3 céus. E como pode, louvado seja Deus, os céus ser estendidos. Nós olhamos e nós não vemos início, nós não vemos fim, nós não entendemos, aleluia, o quanto de longitude, o quanto de distância tem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vem relatar para mim e para você que Deus estende os céus como uma tenda. Como se fosse algo, aleluia, que é esticado. E por que que o salmista se refere a uma tenda? Porque nos tempos passados, os povos viviam em tendas. E eles montavam e desmontavam e eles seguiam. É um exemplo muito claro, o tempo ali que o povo passou peregrinando no Egito. Eles viviam em tendas. E Deus está dizendo que Ele também estende os céus como uma tenda. E põe sobre as águas dos céus a viga dos seus aposentos. Que Deus poderoso, que Deus grandioso, que Ele põe as vigas do aposento dele sobre as águas. Se eu e você deixarmos, louvado seja Deus, a nossa casa com uma goteira, com um problema de esgoto, vai dar uma infiltração. Vai acontecer algo, louvado seja Deus, que vai prejudicar a edificação. Mas para você e eu entendermos que não existe problema, não existe dificuldade, não existe limitação, louvado seja Deus. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele quer, Ele estabelece. Ele confunde a mente humana, Ele confunde a medicina. Ele confunde, louvado seja Deus, aquilo que era e traz, aleluia, o que não era. Imagine só que a Bíblia vem dizer que as vigas do céu, dos aposentos, ou seja, do local santo, do local mais íntimo de Deus, louvado seja Deus. Os aposentos, o meu e o seu, é o quarto local onde nós repousamos. E a Bíblia vem dizer que Deus, Ele também tem um aposento. A Bíblia vem descrever que esse aposento do Senhor Jesus tem viga, e que essas vigas estão, louvado seja Deus, sobre as águas. Mas essas águas, aleluia, não é simplesmente as águas, pois a Bíblia vem dizer que existe um rio cujas águas fluem do trono de Deus. E essas águas também, oh aleluia, remete-se ao Espírito Santo. E eu quero dizer para você que grandioso é o Senhor. E a Bíblia diz assim, faz dos ventos seus mensageiros, louvado seja Deus, e faz das nuvens suas carruagens, e cavalga nas asas do vento. Quem consegue ver o vento? Quem consegue saber para onde o vento vai, para onde ele vem, onde ele retorna, louvado seja Deus. Mas a Bíblia vem dizer que Deus, Ele cavalga nas asas do vento. Se você não sabia que vento tinha asa, hoje você passa a saber, porque as coisas de Deus é um mistério. É um mistério que Ele revela para quem Ele quer, da forma como Ele quer. E quando eu li esse salmo do dia de hoje, o Espírito Santo ministrou grandemente ao meu coração. Você não tem noção da minha grandiosidade. Você não tem noção do meu poder. Você não tem noção, aleluia. Por mais que você tenha uma vida comigo, por mais que você me busque, oh, aleluia. Louvado seja Deus. Deus é soberano.
Nós não temos uma noção do que Deus, aleluia, pode, do que Deus ele faz. Nós cremos, nós temos fé sim. Mas sabe o que Deus ele está querendo dizer para mim e para você? Que ele é tão grandioso que foge do meu entendimento, do seu entendimento, da sua capacidade, da minha capacidade de entender, de compreender. Tamanha é a grandeza, tamanha é o poderio e a majestade de Deus. E se você continuar lendo o capítulo, vai ter coisas que você, aleluia, vai ficar maravilhado, assim como eu fiquei. E por que o Senhor ele trouxe essa palavra para o meu e para o teu coração? Porque Deus ele quer, louvado seja Deus, colocar dentro de ti uma certeza de que não há o impossível para Deus, de que não há aquilo que ele não possa fazer. Aí a Bíblia diz assim: firmaste a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Eu vou pular para o versículo de número 9. E diz assim: estabelecestes um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. E diz assim, versículo 12: as aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Como pode algo tão pequeno, de várias espécies, que o homem não sabe contar, que o homem não sabe mencionar, e que o homem, louvado seja Deus, desconhece até algumas espécies que não foram, aleluias, vistas. Deus, ele, aleluia, fala aqui no meu coração que existem espécies que são tão parecidas com a natureza, que são tão, aleluia, similares às cores. Oh, louvado é Jesus. E muitas das vezes passa despercebido por mim, por você. Passa despercebido pelo homem. E diz assim: as aves do céu fazem ninho junto às águas. E aqui Deus ele quer falar para mim, para você: faz a tua casa junto às águas. E existe um mistério de Deus aqui nesse versículo 12. Porque as aves, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando vai começar a chover, elas procuram abrigo. Se você não tem o entendimento que Deus ele fala por intermédio da natureza, a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que as aves elas fazem o ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que é necessário nós fazermos um ninho nas águas do Espírito Santo. E é necessário nós cantarmos e nós louvarmos. Mas aí, se você for pensar um pouco, você vai entender que quando vai chover, as aves, elas se refugiam. Elas começam a procurar um abrigo. E logo eu vou entender que existe ali uma dificuldade por parte da água que vai cair da chuva. Porque o pássaro, ele precisa estar seco. Tem alguns que são da água, mas tem outros que são das aves, são dos galhos, são dos montes. Mas no contexto aqui você vai ver que o salmista ele relata que as aves fazem ninho junto às águas e entre os galhos põe-se a cantar. E por que o pássaro ele foge da chuva? Mas ele faz o ninho entre as águas e entre os galhos ele se põe a cantar. E Deus está dizendo: porque as águas do Espírito Santo, ela te favorece. Mas as águas do mundo, as coisas que vêm do mundo, às vezes vêm para te enfraquecer. Mas quando você faz a sua casa, o seu ninho, o seu local de descanso no Senhor, você vai se pôr a cantar. Porque ainda que você esteja em um local que aparentemente não seria viável, porque o pássaro, ele foge da água. Mas a Bíblia diz que ele constrói um ninho na árvore. E pode parecer até contraditório, mas as coisas de Deus é assim. Deus, ele faz as coisas em um mistério tão lindo, mas tão lindo.
E quando eu li esse salmo, eu fiquei maravilhada com o poder de Deus. E o tempo todo Deus, ele dizia ao meu coração e veio falar ao teu. Olha como eu tenho cuidado. Olha como eu sou maravilhoso. Olha como eu posso. Você não tem noção da minha majestade, do meu poder e da minha soberania. E diz assim: dos teus aposentos celestes, rega os montes, sacia-se a terra com fruto das tuas obras. A Bíblia diz que dos aposentos do Senhor, ele rega os montes. E todas as vezes que chove, é Deus com seu regador de lá de cima, dizendo: vou regar a terra, porque preciso dar o fruto, preciso dar o alimento para o ser vivente. Preciso que nasça folhas. E diz assim: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado. Versículo 14. E as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. E eu quero pular para o versículo de número 19, que diz assim: ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. A Bíblia diz que a lua foi criada para marcar estações. E Deus está dizendo que existe uma saída de uma estação para outra. Existe um tempo determinado. A lua, ela não fica o tempo todo cheia. A lua, ela não fica o tempo todo minguante. A lua, ela não fica o tempo todo crescente. Existe um mistério. E assim é comigo e contigo. Muitas das vezes nós parecemos que vamos minguar. Muitas das vezes nós parecemos, louvado seja Deus, que estamos muito cheios. Mas há o tempo também da lua nova, há o tempo do crescimento. Há o tempo, louvado seja Deus, de Deus mostrar, existe uma estação na sua vida. E eu uso, louvado seja Deus, a lua para fazer essa comparação, porque eu quero que você entenda que se você está minguante, vai chegar o tempo do crescimento. Vai chegar o tempo da novidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai chegar o tempo da abundância. Vai chegar o tempo, louvado seja Deus, do cheio da completude de Deus na sua vida. A Bíblia vem dizer que Deus fez a lua para marcar estações. Que estações? Da minha vida e da sua. Para você entender que a condição da lua, existe um tempo, existe uma virada. E os dias vai passando e a lua vai mudando, vai mudando, vai mudando. E o ciclo, ele vai se completando. E não é diferente na minha vida e na sua vida, porque Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele cria tudo com um propósito. Deus, ele veio revelar a sua majestade, a sua grandeza, para que você venhamos a entender que não existe o difícil, não existe o que Deus não possa. A Bíblia vem dizer assim, louvado seja Deus, versículo 23. Eu estou lendo alguns versículos que Deus, ele me chamou mais atenção, não que os outros não chamem, mas é porque Deus, ele tem uma palavra específica para entregar aqui no dia de hoje. Então eu gostaria que depois você fizesse a leitura desse salmo por completo. É um salmo muito lindo. E a Bíblia diz no versículo número 23. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. A Bíblia diz lá no verso de número 19 que o sol sabe quando deve se pôr. E Deus está dizendo que Deus, ele já deu uma ordem a respeito da minha e da sua vida. Que até aquilo, louvado seja Deus, que muitas das vezes assola, que traz luz, sim, mas que muitas das vezes também assola, sabe a hora de se pôr, sabe a hora do limite, a hora estabelecida pelo próprio Deus. E diz assim, versículo 24: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. E quando eu li esse versículo que diz, a terra, parte B do versículo 24, a terra está cheia de seres que criastes. Aí diz assim, para completar, versículo 25, eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã. A Bíblia diz que no mar existe um monstro, louvado seja Deus, uma espécie de criação do Senhor, que eu e você não temos a noção, louvado seja Deus, do que tem lá dentro. E Deus está dizendo assim para mim e para você, que
Ele criou tanto coisas grandes quanto coisas pequenas. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Tem momentos que as coisas vão parecer pequenas, mas tem momentos também que vai aparecer coisas grandiosas. Porque Deus é o Deus que Ele criou tanto pequeno quanto grande. Deus é o Deus que Ele fez com sabedoria. Louvado seja Deus. A terra está cheia de seres. Louvado seja Deus que Ele mesmo criou. Grande é o poder do Senhor. Poderoso é Ele para fazer o que não passa na sua mente, no seu coração, no seu entendimento, no seu campo de visão, na sua ótica humana. Mas Deus, Ele trouxe esse salmo para eu e você entendermos que para Ele é tudo pequeno, é tudo simples, é tudo muito fácil, é tudo muito rápido, é tudo muito, oh, aleluia, sem dificuldade, porque Ele é Deus. Por isso que o salmista começa a dizer: bendiz o Senhor a minha alma, ó Senhor meu Deus, Tu és grandioso. E Deus vai dizer para você que o mesmo que fez tudo isso que eu já relatei até aqui, pela presença do Espírito Santo, não faria na tua vida. Acaso falaria a Ele, não cumpriria como está escrito? Acaso Ele é filho de homem para que minta, ou filho do homem para que possa se arrepender? Não, Ele é Deus, Ele é grandioso. E diz a palavra assim, a Bíblia diz que Deus criou esse Leviatã que está dentro do mar para ele brincar. E diz assim, que formastes para ele brincar. Muitas das vezes, meu irmão, eu e você precisamos nos distrair, espairecer um pouco. A Bíblia vem dizer que até Deus brinca com o monstro que Ele criou e deixou no mar. E aquilo que parece ser um espanto para o homem. Certa vez eu conheci uma moça. Ela é esposa de um pescador e ela disse para mim que ela nunca mais voltou no mar depois que ela viu algo que ela não sabe explicar. E quando o Espírito Santo, aleluia, me converteu, que eu li a Bíblia, eu lembrei da conversa que eu tive com aquela mulher. E ela disse que não tinha tamanho, não tinha como ela explicar o que ela viu. E aquele foi o dia que ela foi pescar. Tamanho foi o medo que ela sentiu. E a Bíblia vem dizer que Deus, Ele brinca com esse Leviatã que está dentro do mar. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Que não existe o que seja grandioso. Não existe aquilo que te traga medo, que Ele não possa resolver. Não existe aquilo que tire seu sono. Oh, louvado seja Deus. Que Ele não possa dar um basta. Deus, Ele é Deus. E a Bíblia diz assim, versículo 27. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que Ele lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhe dás e Ele o recolhe. Abre a tua mão e saciam-se de coisas boas. Glória a Jesus. E diz assim, quando esconde o rosto, entram em pânico. Quando lhe retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Esse é o nosso Deus. Que quando Ele esconde o rosto de um ser vivo, a Bíblia vem dizer que aquele ser vivo entra em pânico. E é assim comigo e contigo. Por isso a importância de nós buscarmos ao Senhor. Buscar a sua face na certeza de que Ele é. E diz assim, quando sopra o teu fôlego, eles são criados e renova a força da terra. Deus vem dizer que Ele é renovo para você. Porque eu e você somos terra. Terra onde Deus, Ele coloca a semente chamada palavra.
A Bíblia vem dizer que do barro nós viemos. Aí a Bíblia diz assim: quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renova a face da terra. Versículo 31 diz: perdure para sempre a glória do Senhor. Alegrem-se o Senhor em seus feitos. E o versículo, louvado seja Deus, 33 diz: cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei o meu Deus enquanto eu viver. Sejam-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra, e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Medite nesta palavra, Salmo de número 104. E os céus, ele vai continuar ministrando grandemente ao teu coração. Por que que Deus, ele fez questão que eu lesse bem pausadamente, bem devagar? O Espírito Santo falou comigo: fale com delicadeza, fale com paciência, fale com calma, porque eu quero que entendam quem eu sou, o que eu posso, o que eu faço, como eu sou grandioso, como as coisas para mim são super fáceis. Deus revelou aqui na palavra coisas que para humano seria difícil, impossível. Para mim e para você, brincar com um monstro no mar, estender os céus como uma tenda, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cavalgar nas asas do vento. Somente Ele. E com toda essa palavra Ele veio dizer que Ele faz também o impossível, o sobrenatural na minha e na sua vida. Essa palavra, ela veio como um ânimo, ela veio como o destrinchar do céu, uma revelação da majestade de Deus, para que você venhamos a entender que nós não temos noção da grandeza de Deus, para que nós venhamos a confiar ainda mais do que o que nós temos confiado, a ter ainda mais fé do que nós temos tido, crer sem duvidar, esperar e confiar, declarando que esse mesmo Deus de majestade, de coisas grandiosas, que criou todas as coisas com um propósito, Ele tem cuidado de ti. Eu deixo a paz do Senhor, um fim de semana abençoado na presença do grande eu sou. Se você sentiu a presença do Senhor por intermédio desse vídeo, compartilhe para que outras vidas possam receber uma palavra de fé, de encorajamento. Deixa teu like, para que assim o YouTube entenda que você aprova esse conteúdo. E todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui, você sendo inscrito daí, você possa receber a notificação. Eu louvo a Deus pela minha oportunidade, por você estar aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você é uma alma preciosa para Jesus, para mim. Tenha certeza que os céus, Ele está contente, não só quando você entra aqui para ouvir uma palavra, mas todas as vezes que você tira um tempo para o Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para falar com o Senhor, para ouvir um louvor, para fazer uma oração, para ouvir outra palavra de outras pessoas também que têm feito a obra por intermédio dessa plataforma digital. Que Deus, Ele possa te abençoar de uma forma sobrenatural. Que os céus, Ele continue resplandecendo sobre ti, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe poderosamente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Receba um abraço em Cristo, naquele que nos fortalece. E lembre-se sempre, declare: bendiz a minha alma ao Senhor. Ó Senhor meu Deus, Tu que és grandioso. Bendiga ao Senhor a todos os dias da sua vida. Cante louvores a Ele. Declara na sua grandiosidade. Declara nos seus feitos, as suas plenitudes, as suas maravilhas. Aquilo que Ele tem feito em ti, aquilo que Ele tem feito na sua vida, por intermédio de ti. Cante salmos ao Senhor. Aquele salmo que vem da alma. O livro de Salmos, ele continua na minha e na sua vida. Deus te abençoe. Fique na paz.